Vem ser feliz com eu, vem viajar mais eu, vem conhecer o mundo de alguém que você nunca esses versos do Wesley Safadão. Voltamos com os Wesley Safadão aqui, não adianta. Eu tento sair do Safadão, mas o Safadão não sai de mim. Lá ele. Pessoal, hoje eu preparei um assunto. Tá meio amassado essa camisa aqui, né? Bom, eu tô. Um assunto que eu pensei ontem, na verdade, enquanto eu gravava o último vídeo. Que era um dos assuntos que eu pretendia gravar, mas como vocês viram no último vídeo, não estava no escritório, então o negócio estava meio encrespado, não deu para parar para gravar. Que o assunto de hoje é o seguinte, que quanto mais a gente procrastina, mais fácil fica de procrastinar, porque todo projeto, toda ideia, toda ação ali que a gente deseja fazer, ela tem um quê de gestação. Sei lá, eu vou tentar fazer uma analogia com gestação aqui. A gente vai falar de projetos, de procrastinação e de gestação. Olha só. Olha como é gozado isso. Isso aqui funciona tanto para relacionamentos, ideias de empresa, ideias pessoais, né? De plano de vida, né? Como um projeto de vida. Eu quero fazer tal coisa, quero executar isso aqui, quero executar aquilo lá. O que acontece, né? Eu vou contar o que eu estou fazendo, como é que eu percebi isso. Vocês já sabem, eu já falei aqui em alguns vídeos para trás, inclusive eu já dei algum spoiler, já dei algum aperitivo, posso dizer assim, desculpa, do vídeo, do curso que eu quero gravar, que já está escrito, querendo ou não, né? Eu só tenho que refinar ele, estruturar os moldes do curso, que é o curso do itinerário de relacionamento universal ou de vínculo terapêutico, que é como criar relações, como criar vínculo terapêutico com as pessoas, principalmente para psicólogos. Que se tu não me conhece, eu sou psicólogo. Enfim. E eu não fiz isso aí ainda. Devo estar assim, eu devo estar até falando para os meus supervisionados lá no grupo de supervisão, sei lá quantos meses já. Eu disse, não, tem o curso lá que eu vou sair. E aí eu só estava alimentando ele e eu cada vez mais querendo torná-lo mais perfeito. Eu lembro que eu fiz isso uma vez, eu já fiz isso, esse é um comportamento comum. Talvez tu repare que tu faça isso também em algumas situações. Teve um projeto antes, eu vou citar ele, contar essa história, que era o Conto do Vigário. Provavelmente nenhum de vocês aqui me acompanhava nessa época, aqui no YouTube, claro que não, mas talvez alguns do Instagram que estejam aqui vendo vão lembrar dessa época muito antiga. Né? Recém tinha começado no digital, meados de 2018 ou 2019. Tá? Tem uns 5 anos que eu atendo psicoterapia, teve um mapa biográfico no meio do caminho, mas o Conto do Vigário, enfim. O Conto do Vigário, o que ele era? Ele era nada mais nada menos do que uma plataforma colaborativa de contos sob demanda, onde basicamente tu entrava lá e tu escolhia, eu quero um conto com um personagem feminino que se dá na Idade Média e de gênero terror. E ele vasculhava o banco de dados, se tivesse, e te dava um conto para tu ler. E com tempo de leitura de 5 minutos. Sei lá, o meu cocô aqui vai durar 5 minutos, então vou sentar para cagar e vou ler um conto de 5 minutos. Não, estou com um pouco de diarreia, 10 minutos, 15, sei lá, né? Para fomentar essa cultura literária, né? Afinal, eu estava muito numa vibe de literatura na época. Até hoje, né? Vocês veem aqui, eu falo nos vídeos, etc. E aí, cara, eu fiquei gestando essa ideia, aí é que eu vou conectar com a gestação, por meses e meses e meses a fio. Eu tinha chamado ali bons amigos para trabalhar, tinha o design, tinha não sei o quê, e a execução do negócio, estava indo devagar. E eu parei para pensar, porque o que acontece, né? Na fantasia, né? Nossa faculdade da fantasia, aqui da imaginação, as coisas elas são muito perfeitas, muitas coisas encaixam. A gente pode imaginar seres impossíveis, possíveis, mas não plausíveis, como um Pégaso, por exemplo, um cavalo com asas. Fisicamente falando, não é possível. Então, toda vez quando a gente tenta transplantar para a realidade qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de idealização, esse transplante na realidade
vem com uma série de contradições, de ambiguidades que a gente precisa resolver, de dificuldades e de obstáculos, que, claro, né, aquela coisa que a gente idealizou não necessariamente vai ser a mesma da realidade. Provavelmente não vai ser a mesma. Quase certo que não vai ser a mesma. Por quê? Porque a fantasia admite muitas coisas, né? É o sonho que a gente fala. Sabendo disso, é muito gostoso, portanto, nós mantermos as ideias no mundo da fantasia. Por quê? Porque lá realmente tudo é perfeito. Lá realmente a gente faz do jeito que a gente quer. Lá justamente é esse lugar onde a gente consegue criar quase como se fôssemos deuses, né? O mundo dos sonhos, de algum modo, é isso. Eu consigo fazer isso ao meu molde, do jeito que eu quero. É o meu sonho. E aí pode acabar gerando esse movimento de eu deixar postergando. E olha que curioso, né? Olha como é curioso isso aqui. Quanto mais eu postergo, mais eu fantasio. Quanto mais eu fantasio, mais difícil fica de colocar na realidade. Aqui entra, por exemplo, o Conto do Vigário. Eu fiquei meses e meses e meses e cada vez mais aquele projeto aumentava e ficava mais difícil de executar. Até que um belo dia eu falei, não, vou tirar essa merda do papel. Fiquei 1 dia e meio acordado, mais ou menos. Falei, vou tirar isso aqui do papel. Tirei do papel. Claro, não foi, era o MVP, né? Mínimo produto viável. Não era 10% do que eu idealizei, mas eu estava feliz porque ele existia na realidade. Se eu morresse, aquela ideia estaria ali na concretude da internet. Tá, mas estava ali, alguém poderia acessar. Claro, foi um devaneio, né, esse projeto, porque, sei lá, era um ecossistema, né? Ou seja, estava baseado só no que eu estava interessado, ninguém está interessado nessa bagaça, porque as pessoas também podiam mandar contos, etc. Tinha toda uma ideia de uma apostila mensal com os melhores contos mais votados, etc. E agora eu estava fazendo isso de novo, com o curso de vínculo. Justamente isso. Quanto mais o tempo passa, e claro, ficou, sei lá, mais de 40 páginas, assim, foi um estudo, quase um TCC acadêmico, muito bonito, tá lá, tá pronto. Só que, olha, fica muito mais difícil de colocar na realidade. Fica muito mais difícil de parir ele. Olha por isso que eu falo da gestação. Uma ideia, ela precisa ter um tempo suficiente na fantasia, gestada na fantasia, para poder chegar, digamos, num tamanho ótimo, num tamanho mínimo, onde fora da fantasia ela consegue sobreviver na realidade, como um bebê, né? Ou seja, 36 semanas, mais ou menos, já não é mais prematuro, mas a partir de 32 ele já, até menos, né? 28 semanas, pode sobreviver ainda com muita dificuldade. É isso, né? Olha, a mesma coisa. E ao mesmo tempo, se dura muito tempo na barriga, vai a 42 semanas, o bebê pode ficar muito grande, dificultando muito o parto. Eu estou nessa vibe agora por causa do Joaquim, né? Porque eu acho que a analogia de bebê fica na minha cabeça. Vai dificultar o parto. Então não pode não pode durar pouco tempo na fantasia e também não pode durar muito tempo na fantasia, porque pouco tempo essa ideia vai sair pobre. Ela vai sair desnutrida, ela vai sair fraca, ela vai sair doente, ela vai sair frágil. Agora, por outro lado, se dura muito tempo, ela vai ser muito forte, tu conseguir, né? Mas o parto vai ser muito doloroso. Talvez tu tenha que cortar muitas coisas ali. Talvez ele sai rasgando, né? Ali, nossa, foi muito custoso para tirar fora. Existe um tamanho ótimo de maturação de umas ideias de projetos, até de relacionamentos, de paixões, no final das contas, a gente consegue associar. Porque é muito bom manter ali, né, gestando aquela ideia. Eu percebi isso, né? Percebi que estava durando muito tempo, e de fato, ainda que eu tenha concretizado no papel, a ideia era fazer um curso, mas ficou muito grande, e agora está mais difícil, eu gerei um trabalhão para mim. Por outro lado, o curso de afetividade, que às vezes está aqui estou para regravar ele, né? Que está aqui na descrição do vídeo, de ordem e rotina, foi simplesmente assim, cara, eu vou fazer, fui lá, sentei, fiz que nem os vídeos aqui, né? É muito fácil, muito mais fácil esses vídeos aqui. Mas se eu começo a pensar um vídeo, também fico uma semana pensando nele, etc., fica muito mais difícil, porque eu idealizo ele muito mais e eu acabo exigindo uma perfeição maior desse vídeo na hora que ele sai. Isso aqui a gente conseguiria até pensar no ideal da criança que os pais têm de quando uma criança nasce e essa criança acaba nascendo doente ou alguma coisa assim.
É muito do funcionamento psíquico, tanto para ideias paridas, que a gente está falando no mundo da idealização e da fantasia, quanto para pai e mãe que está parindo, estão ali, né, tendo uma criança também. Funciona do mesmo jeito. Então é isso, que sirva de estímulo. Maturem as ideias de vocês por tempo suficiente, por tempo ótimo, não tempo demais. Às vezes as coisas estão tempo demais ali na cabeça e elas ficam grandes demais para serem paridas e aí não adianta mais. Aí pode ser que essa ideia morra no parto ali. Meio mórbido, né? Essa comparação que eu fiz. Tá bom? Acho que é isso por hoje. Fiquem com Deus, se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo, comentem. Tá muito frio por aqui, se vocês querem saber. Por isso que eu tô meio encolhido. E eu era para ter posto uma camiseta por baixo. Não botei. Não faço nada que eu não faria. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.